Então vamos continuar. Aí, irmãos, no capítulo 15, olha só essa frase que o príncipe do exército do Senhor falou a Josué. Ó. Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Quem recebeu essa mesma frase? Vocês lembram? Moisés, muito bem, amor. Então Moisés, na sarça ardente, ele escutou a mesma frase vindo da sarça. Então, para vocês verem que a criatura que falou aqui era uma criatura divina, não era um anjo, né? Não era um anjo qualquer. E aí, na sequência, nós vamos agora para Josué. Vamos para o capítulo 6, do 17 ao 19, vemos o quão fiel que o Senhor é. Olha a fidelidade do Senhor, ó. Então, capítulo 6. Então, Josué 6, a partir do 17. Peraí, só terminar. Pode ligar, mãe. Eu tô atrás da Bíblia. Quase, cara. Diz assim, ó. Então, Josué 6, a partir do 17 ao 19. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. Deixa eu ver se é essa parte mesmo. Ah, tá. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Pergunto a vocês, quem que foi a pessoa que acreditou em Deus nesse episódio? Que atribuiu a Deus toda aquela boa obra? Raabe, certo? Os familiares não tiveram nada a ver com isso, certo? Nem sabia. Exatamente, mas a misericórdia de Deus ainda assim os alcançou, né? Assim como alcançou a mulher de Noé, os genros e as noras de Noé, né? E os próprios filhos. Então Deus honra todo um seio familiar por amor a um só dos seus. Então olha só como o Senhor, além de ser fiel, ele estende essa misericórdia a mesmo a quem não a fez por merecer. Então essa parte aqui é muito importante verificar. Depois, olha o 23 desse mesmo capítulo. Então no 6 ainda, no 23. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. Então aqui é o cumprimento da palavra do Senhor. Então aqui realmente cumpriu, Raabe e toda a sua parentela foi salva. Se cumpriu a palavra do Senhor aqui. E depois no capítulo 7, nós temos aqui então, ó, primeiro uma instrução do Senhor acerca do que é o anátema aqui, ó. Então, capítulo 7, vamos ler o versículo 1. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, deixa eu esclarecer o que é o anátema aqui. Então, o Senhor tinha nações que o Senhor permitia que eles ficassem com os pertences. Então, por exemplo, o Senhor atacou determinado povo, vocês podem ficar com o gado, com as ovelhas, com os pertences, e nenhum mal vos sucederá. Só que tem nação que o Senhor considera que é anátema, é maldição. Vocês não podem. O que era permitido ali era pegar o dinheiro, só que direcionar isso para a casa do Senhor, não para si próprio. E ali, vamos ver agora qual que foi a transgressão. Aí, ó, no versículo 13, não, no 11. Aí o que aconteceu? Antes, só para contextualizar. Filho, amor, vai lá para a sala com ele, por favor. Tá atrapalhando aqui. E aí no versículo 11, antes de ler o 11, eles foram batalhar contra uma nação chamada Ai, né? Eles estavam certos da vitória, porque o Senhor até então tinha honrado eles, só que eles perderam vergonhosamente.
E Josué foi buscar o Senhor em humilhação para entender o que aconteceu. Aí o Senhor explicou aqui no versículo 11, ó. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Olha só, né? Então a gravidade disso. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não se livrar do anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã. Então o Senhor estava pedindo para que eles se santificassem. O que é se santificar? É tirar o mal de diante de si. No caso, o mal ali era o anátema, a maldição que alguém tinha se apropriado. E aí no versículo 21, nós vamos ver o que era isso. Ó. No 21 diz assim, quando ouvi entre os despojos uma boa capa babilônica, olha só, então uma capa babilônica, e os 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e os tomei. E estão escondidos na terra no meio da minha tenda. Aqui, ó. Então esse é o anátema, tá? Esse é o motivo. E aí esse homem foi punido como exemplo para que ninguém mais pecasse contra o Senhor. Então aqui é uma gravidade contra uma desobediência. Como o Ari disse, quando o Senhor declara uma coisa, nós temos que cumprir isso com plenitude. E na sequência, irmãos, você vai ver que depois eles vão batalhar contra Jericó, e o Senhor vai permitir eles tomarem os gados, né? Então, tem ocasiões que o Senhor negou e tem ocasiões que o Senhor permitiu. E, por fim, no capítulo 9, versículo 14, nós temos o seguinte. Oi? Alguém perguntou algo? Sou eu. Oi? Mas lá no 25... Deus mandou matar só a pessoa que roubou. Não foi toda a família, não, né? Deixa eu ver aqui. No 25, do 7. Tá falando que todo Israel o apedrejou. E os queimaram o fogo depois de apedrejá-los. Deixa eu ver aqui. Aqui, provavelmente, eles eram cúmplices. Porque o Senhor faz acepção. Se tivesse pecado só ele, teria morrido só ele. Mas provavelmente teve uma cumplicidade. Ele trouxe esses bens e a família, em vez de o denunciar, acolheu esses bens. Por cobiça e ganância também. Então provavelmente foi isso que aconteceu aqui. Tá? E aí no capítulo 9, nós temos o versículo 14... Mas eu vou contextualizar primeiro para vocês entenderem o 14. O que aconteceu aqui? Veio um povo, deixa eu ver só o nome dele aqui, só para pegar certinho. Os moradores de Gibeon. Então os moradores de Gibeon, eles fingiram que eles vieram de uma terra distante, né? Só que, na verdade, eles eram vizinhos ali de onde eles estavam. Eles estavam com medo, né? Vemos pelo testemunho de Raabe, o terror que o Senhor trouxe a todas aquelas nações. E aí, por medo, eles mentiram ao povo de Israel, trouxeram presentes para que o povo de Israel os aceitassem naquele meio. E por conta dos presentes, por conta dos bens que eles trouxeram, pelo vinho, pelo pão, eles foram acolhidos. Só que Josué pecou contra o Senhor. Porque ele deveria ter consultado ao Senhor e perguntado, Senhor, devemos fazer aliança com esse povo? Mas Josué não consultou. Aí está escrito assim no 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Então aquele povo que enganou, não aconteceu nada de mal ali, graças a Deus. Não era um povo militarizado. Eles só estavam com medo mesmo de serem atingidos. Só que se fosse uma nação bélica e militar, eles poderiam ter matado muitos judeus ali, ao terem se infiltrado daquele modo, né? Então eles foram muito negligentes. Por quê? Porque eles foram recompensados com presentes. Então o perigo, às vezes, de ao recebermos um determinado benefício, isso perverter
o nosso juízo e perverter a nossa comunhão com Deus, porque Josué não foi zeloso e prudente, porque não consultou o Senhor nesse negócio. Porque o Senhor certamente teria falado para ele, esse povo está enganando você, né? Eles moram perto e estão temendo a vós. Mas eles não consultaram, então, rasgando o livro de Provérbios, que foi o que a gente leu, eles correram um grande risco ali, né? E aqui, Josué, vamos somente até aqui. Vou finalizar rapidamente, deixa eu ver se dá tempo. Aqui acho que vai ser rápido. Vamos para Eclesiastes, capítulo 8. Então, Eclesiastes 8. Vou ler o 11 e o 12. Vou tentar ser bem rápido agora. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Então aqui era uma queixa recorrente dos Salmos, principalmente. A gente vê o ímpio pecar, a gente não vê uma consciência negativa para o pecado dele, então a gente se questiona, será que eu devo fazer o bem mesmo? Porque o ímpio faz o mal e prospera? Será que eu devo fazer o bem? Então aqui, o autor de Eclesiastes está assegurando que sim, que o ímpio um dia será punido, por ele não ser punido de imediato, é que ele se atreve a fazer o mal. Porque ele pratica o mal e vê que não vem uma punição imediata. Isso encoraja ele a fazer mais mal. Só que esse excesso de mal será punido futuramente. E certamente o justo será bem recompensado pelas boas obras. Então, uma garantia de que o Senhor irá retribuir as más obras do ímpio no futuro, irá recompensar de modo bom a obra dos justos. E aí, na sequência, vamos para o capítulo 9, que diz a respeito de nós aproveitarmos a nossa jornada enquanto nós estamos diante dos caminhos do Senhor. Ó. Então, vamos ler a partir do 4, só para vocês entenderem o sentido. Então, capítulo 9, versículo 4. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, que somos nós. Melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se fez debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas. Olha só, versículo 8 é o essencial aqui. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas. Vocês lembram o que é alvo? O que é uma coisa alva? Isso, bem branco, um branco homo de comercial, né? Então, a exortação é que nós estejamos sempre com as nossas vestes limpas, estejamos sempre em tentativa de santificação, de aperfeiçoamento de obras diante do Senhor. É esse o chamado aqui. E só o vivo pode ter essa oportunidade. Então, quando você tem a consciência do que é o Evangelho, de que o Senhor te deu o poder de rejeitar o mal e escolher o bem, viva cada dia se santificando e se limpando e se conservando mais do bem. Essa é a instrução aqui do capítulo 9. E aí um pouquinho mais para frente do 16, diz assim, ó. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. O que significa esse versículo? Vindo um pouquinho mais para de trás, nós vimos que um sábio, ele salvou toda uma nação por sabedoria, né? Sim. Só que a sabedoria, o bem proceder do crente, ele não é valorizado no mundo. Pelo contrário, o que é valorizado é você tomar vantagem, é você tentar crescer, independente do que você tenha que passar por cima de qualquer pessoa. Então, os fins justificam os meios. Então, os ensinos do Senhor Jesus, eles não são apreciados e valorizados no mundo. Mas são justamente esses conselhos
e essas palavras que trazem vida ao mundo. Então, isso que está dizendo aqui, embora a sua palavra não seja valorizada, às vezes, embora o seu testemunho, o seu bom proceder seja rejeitado, seja blasfemado, persevere nele, porque esse é o caminho que traz a vida. Então, uma exortação ao fazer o bem, independente de como irão recompensá-lo com isso, ou independente do agravo que você irá sofrer por estar sendo sábio e prudente e seguindo os caminhos do Senhor. E aí no capítulo 10, versículo 10, então 10, diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, olha só que importante essa parte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então, imagina um machado. Então imagina um machado que está cego e está enferrujado. Como ele não tem poder de corte, você vai ter que compensar isso usando o dobro de força, né? Então aqui diz respeito a toda aquela pessoa que não está bem preparada para um determinado propósito. Então, o que nós estamos fazendo aqui é estar afiando o nosso espírito com a palavra do Senhor, nos aperfeiçoando e nos aprimorando. E quando nós vamos evangelizar alguém, quando nós vamos ajudar alguém, quanto mais ricos na palavra, quanto mais íntimos com Deus, mais facilmente o Espírito Santo irá nos utilizar, irá nos usar, nos trazer as palavras que lemos nas Escrituras, para poder fazer a boa obra. Então agora a pessoa que não tem comunhão com Deus, a pessoa que não busca o Senhor, ela é uma faca sem corte. Por mais que você coloque o dobro, o triplo, o quádruplo da força, ela nunca vai conseguir cortar uma árvore. Ou seja, então aqui a importância de você se afiar. Pense em você como uma lâmina que é aperfeiçoada diariamente, aprendendo as palavras do Senhor e meditando nelas, que mais uma vez, repito, é o que estamos fazendo aqui todos os dias e que estamos fazendo nesse resumo de quinta-feira. Então a importância de você afiar a lâmina através da palavra do Senhor, que como nós vimos em Efésios, é uma espada, né? Tem a figura de linguagem que a palavra do Senhor é uma espada. Então nós devemos afiar essa espada diariamente. E aí no capítulo 11, versículos 4 a 6, que foi um defeito meu por muito tempo, eu vestia carapuça aqui, o Leandro do passado era muito assim, eu estou tentando melhorar. Olha o que diz: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então aqui, qual que era o meu grande defeito? Eu sou um ser muito racional e analítico. Então, para eu tomar um passo, eu teria que calcular muito bem esse passo. Só que às vezes tinham variáveis que não dependiam de mim, como está falando aqui, né? O vento, quem sabe a direção do vento é o Senhor. O Senhor sabe aonde vai cair a chuva, né? Então não adianta você ser muito conservador a respeito de determinadas coisas, porque no fim tem variáveis que só o Senhor controla. Então, o que tiver no teu poder de fazer, faça agora. Entendeu? Se tiver semente, semeia, né? E isso diz respeito a nós, principalmente na evangelização. E nisso o apóstolo é meu oposto. O apóstolo é o cara de ir. Ele vai primeiro, depois ele pensa porque ele foi. Ele é o oposto. Ele, minha mãe também é muito assim, né? Primeiro ela vai, depois ela se questiona. Nossa, por que eu fui? Né? Eu já sou aquele que me seguro muitas vezes não vou. Entende a diferença? Então, é melhor ir. Se a semente está na sua mão, lança ela. E as circunstâncias estão nas mãos do Senhor. O Senhor vai saber o que fazer com essa semente. E aonde ela vai prosperar e aonde ela não vai prosperar. Então façam esse autoexame em vocês e vejam se vocês são mais conservadores ou mais ousados nesse sentido. Na sequência nós temos o versículo 9, que vai dizer o óbvio, mas vamos lendo rapidamente. Alegre-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da sua mocidade,
e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então está falando do jovem que vive pelas suas paixões carnais, que vive pelos seus desejos mundanos e não segundo as instruções do Senhor. Fala que esse jovem, no fim, todas essas coisas virão em juízo contra ele. E todos nós, mesmo vocês ali, Ivânia principalmente, que conheceram o Senhor numa idade mais avançada, são jovens ainda em relação à fé de vocês. Então que vocês passem essa juventude no Senhor, e a própria Dalva também, que vocês vivam essa juventude no Senhor, e que agora vivam inteiramente obedecendo à vontade do Senhor, e que se despejem desses prazeres imediatos e momentâneos, porque vocês, em relação à fé de vocês, são mais jovens do que eu, que tenho essa fé há muito mais tempo. Então você vê que o jovem aqui é muito relativo, né? Eu posso ser mais jovem em relação à idade, mas sou mais velho em relação à fé. E vocês são o oposto, né? Então aqui está falando para toda sorte de jovens. O jovem da fé e o jovem etário, como é o próprio Léo que está aqui também na live. E aí na sequência, nós vamos para o capítulo 12, versículo 1, já estamos chegando ao fim, que diz: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra que as mocidades podem ser as duas, tá? Vale a mocidade de vocês também. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então tá falando daquela vida que Salomão abriu o livro de Eclesiastes. Uma vida que você teve as melhores mulheres, os melhores carros, comeu as melhores comidas, experimentou do melhor que o mundo tinha para te oferecer materialmente, mas no fim viu, assim como Salomão, que tudo era vaidade e que tudo não importava. E que aquilo que importava na verdade é esse comecinho aqui, ó. Lembrar-se do Criador, daquele que te criou, que te regenerou e que te prometeu uma vida eterna ao lado dele. É isso que importa e é para isso que o nosso entendimento tem que se voltar. E finalizando aqui, vou parar por aqui, porque o livro de Cantares de Salomão, eu vou falar dele na semana que vem. Eu vou esperar ele concluir esse livro primeiro, e aí na semana que vem, como a gente vai ter terminado Cantares de Salomão, eu vou falar dele de uma vez só, numa tacada só, tá? Porque ele é um livro bem misterioso, né? Então, ele é bem diferente do que a gente viu em Provérbios e Eclesiastes, né? Então, eu vou deixar para falar dele quando ele estiver completo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida antes de eu encerrar? Vou dar um tempinho. Vou tomar um golinho de água. Eu abri agora há pouco, mas... Uma duvidinha? Uma dúvida? Dúvida, Léo? Da Dalva. Pode falar, Dalva. Não, na verdade eu tava sem celular aí. Eu vim correndo pra pegar do Léo. Tá. Alguma dúvida aí? Não, tá tudo certo. Tudo certo? Então tá Certinho. bom. Então vou encerrar aqui com uma oração. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por essas palavras, Senhor. Pela carta escrita a Timóteo, Senhor, onde podemos observar tantos ensinos, Senhor, aos pastores, aos seus ministros. Quais são os critérios que o Senhor aprecia para aqueles que ministram a sua palavra, Senhor? Quais são as advertências das falsas doutrinas que nós não devemos seguir? Obrigado, Senhor, pelo seu amor, Senhor, mostrado no livro de Deuteronômio, de Josué, o quanto que você amou a Raabe e quanto que você amou em extensão a sua família. Pela justiça dela, Senhor, pelo bom testemunho dela, o Senhor salvou toda a casa dela, mostrando como o Senhor é um Deus de fidelidade e um Deus que estende a misericórdia, muitas vezes àqueles que não merecem, mas por amor àquele que guardou e te amou, Senhor. Também te agradecemos, Senhor, as palavras de Eclesiastes, que trazem palavras de sabedoria também, que no final tudo o que importa, Senhor, é esperarmos a Ti em santidade,
que nenhuma matéria, nenhuma materialidade nos trará felicidade, que no final nos trará arrependimento, se vivermos segundo ela e não segundo a sua boa vontade nas nossas vidas, Senhor. Por fim, que sempre estejamos, Senhor, e continuamente consultando o Senhor em grandes empreendimentos, em grandes negócios, que não sejamos negligentes como Josué foi naquela causa, Senhor, mas que possamos confiar a Ti os grandes negócios, as grandes decisões que devemos tomar nas nossas vidas, que nós não consultemos a Tua palavra, para que possamos tomar as melhores decisões, que sejamos sábios de verdade, como os livros de Provérbios e Eclesiastes querem nos ensinar. Em nome de Jesus, peço um bom resto de semana para nós, que perseveremos ainda mais na leitura da palavra e que nos reencontremos aqui na quinta-feira que vem para aprendermos mais de Ti e afilhar, Senhor, a lâmina, para que no momento que o Senhor precise nos usar como espada, Senhor, ela tenha corte e possamos converter os corações incrédulos e todos os ímpios que estiverem ao nosso redor, e possamos cumprir a palavra de evangelização na qual o Senhor nos destinou. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E está encerrado, irmãos. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe a todos. Beijos. Deus abençoe. Você já tinha encerrado aqui, amor, no outro?